boa tarde, porque ainda não é de noite, é boa tarde. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Portanto, estamos a estudar, a abordar as ordens e as classes dos Espíritos e, portanto, nesta segunda hora abordaremos a segunda ordem, que são os Espíritos bons. Isto não significa que haja patamares, uns estão aqui, outros estão ali, outros estão acolá. Não, os espíritos povoam o universo, mas eles povoam o universo dentro da sua escala evolutiva, né? Dentro do seu progresso evolutivo. Eles não são iguais uns aos outros nos conhecimentos, assim como na Terra. Nós não somos iguais uns aos outros também em conhecimentos, não é? Portanto, e com os espíritos acontece também a mesma coisa. Embora todos estejamos destinados a sabermos de tudo por igual. Um dia todos teremos que saber de tudo por igual. Aí seremos então espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, vamos lá então abordar esta ordem. Existem, nesta ordem de espíritos bons, 4 classes. Ou seja, em cada ordem existem espíritos diferentes em conhecimentos. Por isso, Allan Kardec, sob orientação dos espíritos superiores, os colocou em classes, relativamente a cada ordem. E, sobretudo, para nosso melhor entendimento. Era uma forma que a espiritualidade entendeu de nós percebermos esta coisa da diferença dos espíritos. Então, vamos ter 3 questões, a questão 107, 108 e 109. Não é em forma de pergunta, como a nossa irmã Patrícia falou na primeira hora. Então, vamos à questão 107, que fala sobre os caracteres gerais dos espíritos bons. Então, estes espíritos têm o predomínio sobre a matéria, portanto, não têm o predomínio sobre a matéria, eles têm o desejo de fazer o bem. Aliás, eu estou a dizer isto ao contrário. Eles têm o predomínio sobre a matéria, eles dominam a matéria. Assim é que está certo. Eles dominam a matéria, dado a sua evolução. As suas qualidades e o seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Portanto, eles podem terem estes conhecimentos, não na totalidade do que nós aqui acabamos de citar, mas já atingiram estes patamares e então são englobados nessa ordem. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo a sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais muitas das vezes se encontram ainda mesmo algumas das suas manias, das nossas. Se assim não fossem, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito. Gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade. Portanto, estes espíritos já se sentem felizes em fazer o bem, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Claro que aqui também está a nossa posição, porque os espíritos, eles não podem fazer nada por nós na questão de se eu não quiser, porque todos nós temos o livre-arbítrio, liberdade de fazermos o que quisermos, mas também de
sermos responsáveis por aquilo que fazemos. E muitas das vezes os espíritos pretendem ajudar-nos e nós não estamos aí, não estamos na sintonia dessa ajuda. Por isso, para que eles nos possam fazer tudo isto que acabamos aqui de ler, nós também temos que nos predispor a isso. Portanto, vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, para que possamos estar abertos a que os espíritos nos possam dar essa ajuda. E aí sim, eles sentem-se muito felizes por terem essa abertura para poderem ajudar, porque é isso que eles pretendem, ajudar-nos. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com o semelhante. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo rancor, nem pela inveja, nem pelo ciúme, fazendo o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelo nome de bons génios, génios protetores, espíritos do bem e até mesmo os anjos da guarda. Nos tempos da superstição e ignorância, foram considerados divindades benfazejas, portanto, divindades do bem. Nos tempos da superstição, mas nós ainda vivemos nesse tempo, ainda há muita gente supersticiosa, não é? E é tão ignorante, não se fala, começando por mim. Portanto, está adequada esta frase também aos tempos que ainda vivemos. Então, podemos dividi-los em 4 grupos principais, ou classes. Então, a 5ª classe, espíritos benévolos. A sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu conhecimento é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. Portanto, a bondade destes espíritos é profunda, e eles se sentem felizes em praticá-la. Fazem amigos com facilidade, dada a tolerância que exercitam em seus corações. Tolerância. O que nós às vezes não conseguimos ser, tolerantes. Não é? E cada um falará consigo próprio até a que ponto chega à sua tolerância. Então, a 4ª classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão. Mas só encaram a ciência pela sua utilidade. São livres de paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, mesmo nesta classe de espíritos sábios, eles ainda não sabem tudo. Ainda também têm mais aptidão para a parte científica, para a descoberta, que não deixa de ser bom. Por isso, eles estão nesta classificação de 4ª classe, precisamente porque fazem também todo o seu trabalho para o bem, mas não estão muito preocupados com a bondade. Com a parte moral, ainda não estão muito preocupados. E não sabem realmente tudo, falta de saber ainda algo. Estas são as questões desta noite. Então, podemos concluir que os espíritos não pertencem todos à mesma ordem, como temos vindo a ouvir. Todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espiritual. Esse melhoramento se dá pela reencarnação, que a uns é imposta como uma expiação, outros como missão. E é pela reencarnação, porque quando saímos daqui, desta existência, quando chega a nossa hora, quando o Pai nos chama, nós levamos connosco exatamente aquilo que somos, a criatura que somos, o trabalho que fizemos em nosso proveito e em proveito dos outros. Lá somos exatamente a mesma coisa. Portanto, pelo facto de irmos daqui para lá, não se deu progresso nenhum, não é? Nós vamos exatamente como somos.
Então, depois somos levados às escolas, somos levados ao conhecimento pela espiritualidade, que já está em condições de nos poder ensinar. E então, nessa altura, quando nós próprios pedimos que nos seja dada uma oportunidade, a fim de, tendo já a consciência do que podíamos ter feito e não fizemos, nós pedimos ao Pai que nos conceda uma oportunidade. E é nessa oportunidade da qual vimos à Terra de novo, à Terra ou noutro planeta qualquer, porque a doutrina dos Espíritos acredita na pluralidade dos mundos habitados, mas nós, por certo, que voltaremos aqui de novo à Terra para aprendermos e para fazermos parte, e oxalá que sejamos também para isso escolhidos não no sentido especial, mas no sentido do nosso aprimoramento, que nós possamos voltar de novo à Terra, porque se nós voltarmos de novo à Terra, nós avançamos alguma coisa, porque a Terra não está aí para trás, a Terra está a avançar, embora nos pareça impossível, com tanto sofrimento que nós somos todos os dias, que entra pela nossa casa, não é? Os sofrimentos que a gente vê de guerras e tudo isso, parece que a Terra parou no seu desenvolvimento, mas não, tudo isso faz parte dos desígnios do Pai, porque nada do que está a acontecer na Terra, o Pai não deixa de ter conhecimento, porque senão ele não seria Deus. Então havia quem fizesse outras coisas que ele não sabia que iam fazer. O Pai sabe de tudo, tudo, mas ele também sabe que nesse sofrimento vai haver aprendizado. E isso o que é que nos leva a fazer? Orar por aqueles irmãos que estão em sofrimento. Orar por aqueles que ainda não despertaram para essa transformação. Porque eles não sabem ainda que estão semeando. Estão semeando uma semente que amargamente vão ter que acolher. Por isso, merecem também as nossas orações, porque ninguém nos diz que nós não sabemos, mas estava o Pai do Céu e Jesus, o que é que nós fomos lá para trás no tempo. Então devemos ter sempre compaixão daqueles que erram. Então a vida material é uma prova a que devem os espíritos submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que haviam saído, porque nós saímos das esferas espirituais. Então, voltamos para reiniciar uma nova existência. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas, jamais retrógradas. Portanto, nós, por muito pouco que possamos aprender, que sejamos capazes de aprender, nós não voltamos nunca para trás. Nós evoluímos sempre, nem que seja um pouquinho, mas evoluímos sempre. Portanto, nós não retrogradamos. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fizermos para chegarmos à perfeição. Portanto, e nós quando voltamos à Terra, nós trazemos essa consciência que muitas das vezes acabamos por esquecer as nossas responsabilidades e o nosso entendimento das coisas. Mas eu também trago aqui não é uma mensagem, mas chamemos-lhe um consolo, que não é meu, não tenho essa capacidade, e que nos diz assim para que possamos ter todos muita esperança e muita fé. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em nós repousam, fecundadas pelo foco supremo, expandir-se-ão um dia. Florescerão até que todos estejam reunidos numa única comunhão de amor, numa só fraternidade universal. Filhos de Deus que somos, membros da grande família dos Espíritos, marcados na fronte pela imortalidade. Todos somos irmãos. Estamos destinados a conhecermos-nos, a unirmos-nos na santa harmonia das leis e das coisas,
longe das paixões ilusórias da terra. Enquanto esperamos esse dia, que Ele, o nosso Criador, Deus nosso Pai, nos ampare nas dúvidas, nos console nas dores e nas aflições, e que Jesus, nosso irmão maior, nos auxilie a conquistar um futuro melhor. Eu penso que isto é uma grande consolação para todos nós. Um dia todos seremos espíritos perfeitos. Um dia, se Deus quiser. Então, é uma doutrina consoladora, é uma doutrina muito consoladora, mas que requer estudo, requer muito estudo, porque muitas das vezes nós encantamo-nos com a doutrina, ficamos encantados, não a aprofundamos. E depois há pequeninas coisas que podem acontecer, porque somos humanos, e nós melindramos-nos, ficamos chateados com a doutrina. E porquê? Porque nós não aprofundamos a doutrina que nos traz os ensinamentos do Cristo. Porque muitas pessoas pensam que a doutrina espírita faz milagres. Não faz. Quem faz o milagre somos nós. Nós é que fazemos o milagre. Com o entendimento das coisas, percebendo porque é que estamos aqui, percebendo para onde vamos e tendo sempre o nosso farol, o nosso Mestre Jesus, porque Ele não veio sofrer o que sofreu só para ficar na história. Ele veio dar-nos o exemplo, que era através dele que nós chegaríamos ao Pai. E eu hoje encontrei do Divaldo Pereira Franco só umas frases, uma frase interessante, em que ele diz, no meio da palestra que estava a ter, o Espiritismo não veio para eliminar a dor dos nossos débitos. O Espiritismo veio para nos esclarecer, consolar e iluminar a nossa alma, para não adquirirmos novos débitos e resgatarmos os velhos através do amor. É isto que é a doutrina espírita. É isto que é a doutrina espírita. Então, só entenderemos estas coisas também no nosso estudo, no estudo que faremos daqui a pouco. Agora, nesta hora, são pequenas palestras singelas, porque eu, não posso falar por mais ninguém, também ainda sou pouco conhecedora das coisas e, portanto, não posso trazer muito mais. Mas temos o estudo com o nosso irmão Fernando, que podemos debater as nossas dúvidas e, enfim, entrarmos todos numa comunhão de aprendizado, porque é isso que é preciso que façamos. Conhecer a doutrina dos Espíritos, conhecermos o Espiritismo. Então, meus queridos, eu agradeço a vossa atenção e vamos então, espero que fique alguma coisa do que aqui foi falado, pelo menos a esperança que um dia nos reunimos todos numa só família universal, como realmente filhos de Deus que somos.